Esse livro mudou a minha relação com a ansiedade. E esse livro, na realidade, como ali diz que é autoajuda, mas ele não é um guia muito superficial, onde você só fala sobre a ansiedade. Ali é uma investigação mesmo sobre como a nossa geração está ficando doente, né, por conta da ansiedade, mesmo com tanto progresso, né? Augusto Cury ali ele não fala só de você ter calma, de você fazer respiração, mas ele expõe quais foram os motivos que a nossa mente trabalha tanto e como que a gente pensa de certa forma. E ele nos ensina a meio que ter um controle sobre esse pensamento, né? Mas não simplesmente a gente deixar que aconteça. E hoje eu vou dividir um pouco com vocês do que eu aprendi capítulo a capítulo deste livro. Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o meu canal. Eu me chamo Beverly Cale e eu estou trazendo aqui, tá, a leitura deste livro aqui, tá? Ansiedade, do Augusto Cury. Primeiro, eu quero falar que esse livro, quando eu comprei ele, né, era muito mais no intuito de, tipo assim, eu vou ler um livro sobre ansiedade para eu compreender um pouco mais sobre isso, que eu sou uma pessoa ansiosa, então eu tenho que aprender a lidar, né, e saber como é que funciona tudo isso para meio que controlar de certa forma quando surgir crises de ansiedade. E eu me surpreendi muito, porque ele não fala sobre a ansiedade em si, né? O que ele traz ali, o que ele explica muito bem ali, é que na realidade, ele não trata como ansiedade, mas ele trata como a síndrome do pensamento acelerado. E aí ele explica os motivos disso acontecer e ele nos traz várias reflexões, explicando todas as partes por meio de pesquisas que ele fez, por meio de exemplificações ainda em atendimentos dele. Então isso é uma forma dele demonstrar que o quanto isso está nos causando mal. E aí a gente vai discorrer aqui e falar um pouco mais sobre toda essa parte que eu estudei ali e que eu consegui compreender lendo esse livro. Então vamos lá. Primeiramente aqui a gente pode pegar, o que ele fala ali, que ele fala que o diagnóstico é um mal do século, né. E ali ele prova que a ansiedade, né, nessa atualidade, não é uma simples frescura, né, e é uma doença que é causada por excesso de informações, né, tanto das redes sociais, como as notícias 24 horas, né, que a gente tem através da internet pela cobrança dessa produtividade, ou seja, a gente trabalhar como se fosse máquinas, né, o tempo todo. Ele também explica sobre essa falta de educação emocional, ou seja, a gente não aprende, desde a nossa infância, a realmente gerenciar os nossos pensamentos. E aí ele também traz alguns dados ali, onde ele fala que 80% dos jovens têm sintomas de SPA, ou seja, dor de cabeça, insônia, irritabilidade, que a gente também vê esses mesmos sintomas quando a gente está com ansiedade, literalmente. E aí, dentro dessa parte, ele nos explica, né, que esse diagnóstico, né, da ansiedade, ele surge muito mais pela nossa aceleração em tudo que a gente está fazendo. Por exemplo, todo mundo hoje em dia não tem muito tempo para fazer uma gestão emocional, sobre si mesmo. Vamos colocar um exemplo bem claro para a gente entender, né. Quando a gente acontece uma coisa que nos deixa frustrado, mas a gente tem que trabalhar o restante do dia, a gente tem que fazer algumas outras coisas, tem demandas para fazer, e a gente não aprende a lidar com essa frustração que foi gerada e a gente simplesmente deixa de lado. Então a gente, por não saber gerenciar essas emoções, esses sentimentos, esses pensamentos, ficam e a gente só joga de lado, eles vão se acumulando. E isso vai gerando basicamente ali uma dificuldade em lidar
principalmente em determinados momentos, assim como ele representa ali, né, por essa cobrança por produtividade. Quando ele fala ali da cobrança por produtividade, por exemplo, a gente está tendo muitos casos hoje em dia, né, de pessoas com burnout. E burnout é basicamente a pessoa estar trabalhando de forma tão frequente e frenética, né, que ela não consegue mais pensar em nada, né. A gente também vê pessoas aí que ficam o tempo todo rolando a internet, vendo coisas que não fazem o menor sentido, ou que não vão agregar em nada na vida delas, né. Pessoas que acompanham aí influenciadores que realmente, não vão mudar nada na vida dela, é só uma fofoca basicamente. É claro que a gente sabe que todo mundo gosta aí de conhecer, de saber um pouquinho do outro, mas o quanto isso está valendo? Será que vale a pena ficarmos ansiosos, ficarmos tão bitolados, basicamente, nessa continuidade das informações, da produtividade, dessa falta de gestão emocional e dos pensamentos? Será que isso vale a pena? Será que vale a pena eu continuar com esses pensamentos acelerados de tal forma que, na maioria das vezes, eu não sei exatamente o que está acontecendo e aí vem crises de ansiedade e várias outras coisas? Será que realmente vale a pena isso? É isso que ele nos traz ali para a gente refletir, nessa parte que eu tirei de importante. E aí a gente vai falar sobre um outro ponto também. O próximo ponto que eu quero falar é que Augusto Curry ali, ele fala sobre os 6 níveis da síndrome do pensamento acelerado. Que é, elas têm níveis basicamente, né. E aí, eu vou explicar um pouco sobre esses estágios, e ele nos dá algumas definições sobre cada um deles. O primeiro que ele nos traz ali, é o que ele chama de distraído, né, ou seja, a pessoa que vive distraído. E aí ele dá explicações, e geralmente as pessoas que estão nesse nível, né, ela tem uma mente muito inquieta, movimentos repetitivos como bater as pernas, roer as unhas, ou coisas nesse sentido. Ela também escuta as coisas sem absorver nada, ou seja, ela olha, mas não enxerga, ouve, mas não compreende as coisas, que a gente sempre percebe essa pessoa muito distraída, e a gente acaba vendo e falando: "Nossa, você é distraído demais, você não escuta, você não presta atenção". E isso pode ser, um estágio de ansiedade, né. O segundo que ele nos traz ali, né, o segundo estágio, é não desfrutar a trajetória. Ou seja, é aquela pessoa que tem um foco obsessivo em metas do futuro, sem ela celebrar as conquistas. Por exemplo, vamos colocar que eu estou nesse nível, né? Eu sou uma pessoa que o tempo todo eu fico pensando, nossa, eu tenho que ganhar 4.000 por mês no meu emprego. E aí, quando eu bato essa meta de ganhar 4.000 reais por mês, o que que eu faço? Eu vou lá, ao invés de comemorar essa conquista, eu vou lá e falo: "Não, agora eu tenho que ganhar 10.000". E vou me cobrando excessivamente. Essa pessoa que não desfruta a trajetória. Ela não sabe celebrar as pequenas conquistas, não sabe celebrar o que ela passou para chegar até aquele objetivo. Ela simplesmente pula para um próximo objetivo sem aproveitar o anterior. O terceiro estágio que Augusto Curry nos fala ali é o cultivar o tédio. Como assim cultivar o tédio? Ele fala que a pessoa que está ali nesse nível, ela perde o interesse muito rápido nas coisas. Ela vai assistir um filme, ela só vê 10 minutos e cansei, não gostei do filme, e muda. Ou vê uma série e aí ela muda. Ela conversa com você um pouco e depois ela já desaparece. São pessoas que realmente se entediam muito fácil, né? E ela busca constantemente por novidades, mas nada satisfaz ela por muito tempo. Então ela está sempre em busca de novidades e novidades e novidades, mas as novidades permanecem por pouco tempo na vida dela. Então a pessoa, ela meio que tenta sair do tédio constantemente, mas ela sempre se entedia com as coisas muito rápido. O quarto nível que Augusto Cury fala ali é não suportar os lentos. Ele fala que um dos processos, né, é realmente
a pessoa ser impaciente com o ritmo do outro. Por exemplo, você falar com alguém e a pessoa demorar para compreender você. Se isso te irrita, talvez você esteja nesse nível. Ou se você está passando em uma rua e tem alguém andando devagar na sua frente, você não tem paciência de esperar ou de continuar simplesmente e passa na frente, ou então fala: "Ai, mas por que que você demora para andar tanto? Por que demorar desse tanto?". Se você usa esse tipo de frase, talvez você esteja nesse nível ali. No nível 5, Augusto Cury nos fala que é a pessoa que prepara para as férias 10 meses antes. Essa parte eu realmente fiquei, assim, pensativo quando eu li, né, que ele fala que é uma pessoa que é muito ansiosa por eventos futuros, mas ela fica incapaz de relaxar quando esse futuro acontece. Vamos colocar um exemplo bem claro, né, você ali até ele traz isso no livro, esse exemplo, né, a pessoa fica 10 meses, de antecedência preparando a viagem, passagem, estadia, quem vai com ela, comprando as coisas que vai precisar durante a viagem, tudo bem. Mas no momento em que chega a viagem, o que acontece é ela se estressar e se irritar com tudo. Sabe, ela começa a se estressar com as pessoas que vão com ela que não estão prontas ainda, ela se estressa se o voo atrasar, ela se estressa se o trânsito estiver muito grande, e ela não aproveita nada da viagem ali. Quando ela chega no local, ela se estressa com a quantidade de pessoas, ela se estressa com o trânsito para chegar até o local que ela deveria ir, ela se estressa com as pessoas do hotel, então essa pessoa ela não por mais que ela prepare muito bem antes, ela não tem a capacidade de aproveitar, de relaxar realmente a mente, porque ela está sempre preparando o próximo passo, o evento futuro, e ela não consegue estar ali presente, basicamente. E aí a gente tem, o sexto, né, o sexto nível ali, que Augusto Cury coloca como fazer da aposentadoria um deserto. Ou seja, as pessoas que quando chega um momento onde elas, têm que parar de trabalhar, né, quando ela deixa de trabalhar, ela sente que ela está sendo inútil. E aí ela acaba se arrependendo por não ter cultivado alguns outros prazeres, né, por exemplo, a pessoa é acostumada a trabalhar o tempo inteiro freneticamente, mas aí quando ela se aposenta, ela sente falta das brigas no trabalho, ela sente falta de cobranças no trabalho, ela sente falta de várias outras coisas. Ela aproveita, né, no começo, mas depois ela fica basicamente entediada, e aí ela começa a sentir falta do que ela tinha antes, né. Mas ela não cultivou outros prazeres, nesse tempo da aposentadoria, né, nesse tempo de descanso que era de relaxamento, né. Então são esses níveis ali que Augusto Cury coloca e traz ali para nós dentro do livro, para que a gente perceba muito bem o que está acontecendo. Agora a gente vai falar aqui das janelas da memória, que é uma coisa que ele fala ali, que é meio que como se fosse uma separação, né, da nossa memória, do nosso pensamento, da nossa cabeça ali, né. E Augusto Cury coloca ali, são 3 tipos de janelas, né, da memória que a gente tem, né. E ele divide a mente nessas 3 janelas, que são as janelas neutras, né, que é 90% da memória são os dados frios, como números, número de telefone, endereço, esse tipo de coisa. As janelas light, né, que são as coisas prazerosas para a gente, a de criatividade, de amor e de outras coisas. E o que ele coloca é que ele enfatiza muito bem as janelas killer, né, que são os traumas, os medos, as falsas crenças, né. Então, o que ele coloca ali, né, nos trazendo é que as janelas neutras são comuns a todos. As janelas light e as killer são meio que opostos, né? Então, as janelas killer, na maioria das vezes, quando você tem pensamento muito acelerado, elas acabam sobressaindo sobre as janelas light.
E ali dentro ele nos mostra que a gente tem que achar uma forma de aumentar essas janelas light e diminuir essas janelas killer. Ou seja, ao acontecer alguma coisa, a gente não pensar mais nos nossos traumas, medos e falsas crenças ou coisas parecidas e começar a pensar em coisas mais cativantes, prazerosas para a gente, sabe? E aí, lá no livro, ele também fala como é que essas janelas killer nos sabotam mesmo, né? Por exemplo, ele fala ali que são vozes internas que distorcem a realidade. Por exemplo, você comete um erro em uma determinada tarefa, e a janela killer já vai fazer com que você pense o seguinte: você é um fracasso. E August Curry fala ali que a gente não pode deletar, simplesmente falar assim: eu não vou ter mais as janelas killer, mas eu posso criar janelas paralelas com novas interpretações, né? Por exemplo, se nesse caso eu penso com a janela killer que eu sou um fracasso, eu posso com a janela light ressignificar basicamente essa memória, pensando de que se eu cometi um erro, isso é normal, mas eu posso ainda corrigir esse erro futuramente, ou posso não cometê-lo novamente, né? Então, isso é importante para que a gente entenda. E além disso, né, além dele nos mostrar aí as janelas da memória, Augusto Cury também fala sobre uma outra coisa. Ele nos traz ali 6 tipos de eu. Ele fala do eu como personalidade, certo? Como pessoa mesmo e como a pessoa se comporta, né? E aí, para a gente começar a falar sobre esses 6 tipos de eu, primeiro ele nos explica sobre o eu gerente. E aí ele coloca como característica principal, né, a pessoa que gerencia o pensamento e as emoções com equilíbrio, mas ela se autoquestiona, ela é criativa e aberta a mudanças. E, geralmente, a frase muito típica dessa pessoa é: "Vou analisar isso antes de fazer alguma coisa". E um grande desafio para esse tipo de pessoas é você encontrar, né, na sociedade atual. É muito raro, né, você encontrar esse tipo de pessoa, na sociedade, porque ele estima ali dentro do livro que apenas 5% das pessoas se encaixam nesse perfil, né, de eu gerente. Pensa aqui comigo, a pessoa que sabe gerenciar pensamentos e emoções com equilíbrio já é difícil. Uma pessoa que, por mais que se auto-questione, ela é criativa e aberta a mudanças, também é complicado da gente achar. E aí ele também fala sobre o eu viajante ou desconectado. E aí ele fala que a característica principal é a pessoa que vive no mundo das ideias, que é distraída e pouco prático, né? Ele é ótimo para discursar, mas ele não executa nada, né? E uma frase típica ali que a gente pode tirar para exemplificar mais fácil é: "Ah, eu tive uma ideia incrível", mas ele nunca age para que aquela ideia aconteça, né? E um grande risco, né, realmente, para quem tem esse perfil, é um egocentrismo disfarçado de sonho, né? De você ter várias e várias ideias, mas você não realiza ou não busca realizar nenhum delas, né? Você não tem a prática de fazer aquilo acontecer. E aí temos também o terceiro tipo de eu, que é o eu flutuante, que aí ele coloca como característica, é uma pessoa sem opinião própria, ela muda de ideia conforme o ambiente, ela é facilmente influenciável, né? Ou seja, ela muda de posição política, muda de ideia religiosa, ela não tem muita convicção, né? Então é aquela pessoa que, basicamente, como a gente chamaria, né, no ditado comum, a Maria vai para as outras, né? Fulano está indo para esse lugar, eu também vou, né? E essa pessoa, né, o que faz com que ela se torne assim, né, ou que tenha esse tipo de personalidade, é realmente a falta de autoconhecimento sobre ela mesma. Então,
ele nos traz ali essas explicações sobre esse tipo de personalidade. E aí a gente tem o número 4, né, o sexto tipo de personalidade que ele fala, que é o tipo de eu, né, que é o eu engessado, que é uma pessoa que é muito rígida e ela tem aversão a mudanças. Ela não gosta de nenhuma mudança. Ela defende radicalmente as suas crenças, né? E ela não deixa espaço para diálogo de forma nenhuma. É aquela pessoa que diz a seguinte frase: "Pau que nasce torto nunca se endireita". Ou ela diz: "Pau que nasce torto até a cinza é torta", por exemplo, né. Então, essa pessoa, ela tem uma dificuldade realmente para ter uma certa flexibilidade, de certa forma. E uma ironia muito grande é, ela pode ser um ateu muito radical ou um religioso fanático. A forma é a mesma, acaba sendo de forma excessiva, rígido demais, né. Então é esse tipo de perfil que ele também nos traz ali. A gente também tem aí o quinto tipo de eu, né, que ele fala que é o eu sabotador, que é aquela pessoa que ela se autoflagela e tem um perfeccionismo tóxico, né, ela cobra dela excessivamente e desiste de metas no meio do caminho. Por exemplo, sempre se questionando se está sendo bom o suficiente, se está fazendo o suficiente. E ela é muito tolerante com os outros, mas ela é muito cruel consigo mesma, né. E aí a gente tem o sexto tipo de eu que ele coloca, que é o eu acelerado, né, que a característica principal, ele é que a pessoa está sempre no futuro. Ela é multitarefas, ela é impaciente, ela é produtiva no trabalho, mas ela é infeliz na sua vida pessoal, porque ela não tem tempo para pensar no seu pessoal. Ela sempre pensa que precisa fazer mais, mesmo ela já estando exausta, ela tem que fazer mais, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E uma coisa que Augusto Cury nos alerta é que as pessoas, né, precisam tomar cuidado, porque se você pensa excessivamente, você trabalha excessivamente, você vai acabar sendo o mais rico do cemitério. Ou seja, você vai enriquecer, mas você vai perder a sua vida com isso. Então ele nos alerta para isso, né? Até explicando sobre esses tipos de eu. Olha, antes da gente falar mais um pouquinho sobre o livro, né? Eu quero pedir para que vocês sigam aí o meu canal, né, do YouTube, que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, né, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né. Eu sempre vou trazer aqui um pouco das reflexões, dos ensinamentos que eu consegui tirar de cada um dos livros, então eu peço que vocês acompanhem, que vão falando, comentem aqui embaixo também o que vocês acharam, que isso é muito importante para mim. Então vamos voltar ao assunto. Ali no livro, Augusto Cury também fala sobre as 8 técnicas para a gente ter uma gestão melhor da nossa mente, né. A primeira técnica que ele fala é a DCD, ou seja, duvidar, criticar e decidir. Primeiro ele fala que quando surgir um pensamento automático, a gente questione se esse pensamento é um fato, se esse pensamento é algo que é uma falsa crença, um medo, né, algo desse sentido. Depois a gente criticar, né, quem disse que eu preciso fazer dessa forma? Quem disse que eu preciso fazer assim? E depois você decidir quais são as suas novas ações. E aí você foca naquilo que você vai controlar, né? É de pensar sobre isso, principalmente sobre o você ter mais controle sobre você mesmo, né? E aí a segunda técnica que ele nos traz, né, é o que ele chama de mesa redonda com os fantasmas, que é basicamente você ter um diálogo interno consigo mesmo, né, com os seus traumas. Ou seja, você pensar sobre os seus traumas e tentar entender o porquê que esse trauma te aflige tanto. Por que que esse medo controla tanto você? É uma das formas que ele nos mostra ali, e que ajuda bastante a você realmente aprender a lidar com as situações que acontecem. A terceira técnica que ele nos mostra é a da reciclagem de falsas crenças. Ou seja, quando a gente identifica, né, essas falsas crenças, essas ideias distorcidas,
a gente substituir elas por algumas outras. Por exemplo, se eu penso que, se eu errar, eu vou ser um fracasso, eu vou ser um perdedor, eu posso modificar isso entendendo que errar é humano e que eu não me torno um fracasso simplesmente por um erro. Então, essa substituição, sabe, essa reciclagem, né, sobre, basicamente o que ele explica ali no livro é trocar as janelas killer por umas janelas light, né. E a quarta técnica que ele nos mostra ali no livro é não ser uma máquina de trabalho. Ou seja, a gente limitar as horas produtivas e incluir pausas sem a gente continuar se culpando. A gente dar esse tempo para a gente. A quinta técnica que ele coloca é não ser uma máquina de informações. Hoje, o que que acontece? A gente ser um filtro consciente daquilo que nós consumimos nas notícias, nas redes sociais, na internet. Ou seja, a gente não simplesmente, sair tudo que a gente vê, a gente fala: "Fulano, fulano, você viu isso?" E pá-pá. E a gente ficar bitolado nesse meio, né, a gente ficar tão lotado de informações, que nem mesmo sabemos o que está acontecendo na nossa vida. A gente filtrar aquilo: "Isso faz sentido para mim?" Se não faz sentido, tá tudo bem, eu posso deixar de lado. Se faz sentido para mim, eu vou usar aquilo para algo bom. A sexta técnica que Augusto Cury nos fala é a higiene mental diária, ou seja, a gente ter momentos de desconexões das telas. Por exemplo, fazendo uma leitura do livro, né? Por exemplo, fazendo um desenho, ou fazendo alguma arte, simplesmente descansando às vezes, ou você ficar longe das telas aí jogando um xadrez, por exemplo, que é longe das telas, né, fazendo algo de forma mais manual, basicamente. É ter esse momento de desconexão. A sétima técnica que Augusto Cury nos fala é sobre gerenciar o sofrimento antecipado. Ou seja, a gente se perguntar se isso que eu estou me preocupando já está acontecendo ou ainda vai acontecer. Se vai acontecer, eu não preciso ficar sofrendo por aquilo agora. Eu posso lidar com as coisas que estão acontecendo neste momento. Posso me preparar para o futuro? Posso. Mas aquilo não tem que ser um sofrimento para mim. É isso que ele nos fala ali. E a oitava técnica, que é a que ele fala que é para a gente não trair a própria qualidade de vida. Ou seja, a gente priorizar o autocuidado, mesmo que isso possa parecer egoísta. Mas a gente tem que estar bem consigo mesmo para ter qualidade de vida e assim a gente conseguir estar bem com os outros também. Então essas são as oito coisas que ele fala para a gente, as 8 técnicas que ele nos mostra, né. E, realmente, quando eu li, né, o livro, eu me reconheci em muitas coisas, né. Na minha vida mesmo, eu sempre fui a pessoa muito de pensamentos muito acelerados, eu planejava muitas coisas, eu imaginava muitas coisas, e até nos tipos de eu já me identifiquei em mais de um deles, né. Na nos tipos de características e de níveis ali da síndrome do pensamento acelerado, eu também já me identifiquei, né com essas pessoas. Então, assim, eu já meio que fui a pessoa que estava sempre sendo produtiva e tudo mais, mas aconteceu um fato que me trouxe, pra minha realidade, para eu focar muito mais em autocuidado, em preocupações naturais de agora. Então, esse livro me trouxe e me fez realmente refletir sobre essa parte minha que sempre está pensando em alguma outra coisa, sempre tem diversas coisas que eu estou tentando, imaginar, pensar, resolver, e essa parte é muito cansativa para todos nós, né. Então, isso é muito difícil. E aí, para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, né, eu quero dizer que se você ainda não leu esse livro, né, eu peço que você leia, né, que faça a leitura desse livro, mas não faça
a leitura com um olhar de tipo: "Ah, eu não gosto de livros de coaching ou de autoconhecimento, não gosto desse tipo de livro". Leia esse livro com o intuito de que: "Poxa, eu quero aprender mais, eu quero entender mais sobre esse assunto". E se você sente que a sua mente não para em momento nenhum, ou que você pensa demais, mas não sabe como parar isso, se você tem crise de ansiedade e não sabe, né, nem como lidar com isso, talvez esse livro seja, assim, uma porta de entrada para que você comece a se cuidar, né. Então, é uma boa você fazer a leitura desse livro, né. Então, se esse vídeo realmente fez algum sentido e esse livro seja algo interessante para você, eu espero que você realmente faça a leitura. E se você quiser fazer a leitura, tá aqui abaixo, tá na descrição, vai estar o link para você poder comprar o livro, se você ainda não tiver. Mas eu sugiro que você faça a leitura e a gente fica por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.